Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de mecanismo, né? Mecanismo e física. Hoje a gente vai estar falando aí sobre comporta, né? E também falando sobre questão de empuxo, né? Então aqui tem só um esboço para estar representando, né, uma ação de uma comporta, né? Ou seja, essa parte aqui azul ela representa aí uma ação da água, né? Ou seja, a comporta aqui embaixo, né? Então ela está sofrendo, né, essa aplicação de força, né? Esse vídeo vai ficar dividido em duas partes, então só relembrando essa questão do empuxo, né? O que é o empuxo, né? Ou seja, é uma força que acaba surgindo, né, nos objetos quando eles estão mergulhados, né, em um fluido, né, e isso acaba correspondendo ao peso, né, do volume desse líquido deslocado pelo corpo, né. Então você acaba tendo o elemento, né, acaba tendo essa ação, né. Se a gente for relativizar, né, a gente teria que o empuxo, né, acaba sendo o nome da força exercida, né, pelo fluido no corpo, né, nesse objeto aí que obviamente está mergulhado. Nesse caso aqui falando da comporta, né? Se a gente for observar a nível de princípio, né, esse princípio ele toma como base justamente o princípio de Arquimedes, né? Seria o princípio de Arquimedes aí que dá essa ação, né? Um detalhe importante, o empuxo sempre apresenta direção vertical, né, e sentido para cima. Isso é um detalhe importante aí para esse tipo de aplicação, né? Logo, quando um objeto, né, ele é mergulhado em um fluido, ele tem esse deslocamento, né? Então o empuxo acaba correspondendo ao peso do volume, né, desse líquido deslocado pelo objeto, né? Então é uma característica importante aí para o ciclo, né? E aí é muito comum na engenharia cálculo referente o quanto, né, que a comporta ela vai estar sofrendo, né, dessa força proveniente do empuxo, né? Então a gente tem algumas características importantes, né? Aqui eu já deixei a fórmula base, né, para o cálculo dessa força exercida, né? Então acaba sendo aí uma aplicação importante, né? Onde a gente tem aqui o seguinte, né? Vamos elencar aqui. A gente teria aqui o gama, né, que representa nesse caso o peso específico do fluido, né? Seria o peso específico do fluido. Esse H representa a altura, né? Como a gente está falando de comporta, né, essa altura ela está ligada ao seguinte, né? Vamos verificar aqui, a gente tem aqui o topo, né, do fluido, né, vamos assim chamar, e essa altura ela está ligada diretamente ao centro dele com base nessa altura, né? Então essa altura aqui especificamente ela seria essa distância aqui, né, relativa ali ao centro, né? Inclusive é um dos detalhes importantes aí para a área de engenharia, que é o cálculo referente para determinar o centro de pressão, né? Quando você tem uma geometria diferente, enfim, então não é muito comum também esse cálculo referente a determinar o centro de pressão. E por fim, né, a gente tem aqui o A, que representa a área, né? A área o qual vai estar ali sofrendo essa força. Então, basicamente, aí são os três elementos aí para realizar o cálculo, tá bom? No próximo vídeo a gente já volta aí com um exemplo de cálculo. Valeu!